Fala, meus meninos, tudo bem com vocês? Professor Wesley Santos na área para bater aquele papo gostoso. Como assim, professor? Estamos dando início ao nosso curso de Realidade Histórica e Geográfica do Distrito Federal e da RID. Isso, o famoso conteúdo de RID que você tem que estudar para a sua prova. E você fica se perguntando, meu Deus do céu, por que eu tenho que ver a aula do lindão do tio Wesley? Muito simples, porque hoje o conteúdo de Realidade Histórica e Geográfica do Distrito Federal e da RID é um conteúdo obrigatório para concursos dentro do Distrito Federal. Então, se você está se preparando para um concurso dentro do Distrito Federal, você tem que pegar a aula aqui com o lindão do tio Wesley para você conseguir o seu objetivo, alcançar o seu objetivo, que é passar em um concurso público, tá bom, meus meninos? Então, se você tá se perguntando por que eu tenho que estudar isso e como eu vou estudar isso, a hora é essa, o momento é esse, então vem comigo, cola na tela aqui com o tio Wesley. Olha aí o que diz aí, ó. O nosso curso é esse, Realidade Histórica e Geográfica, beleza? Está a Realidade Histórica e Geográfica do Distrito Federal e da RID, com quem? Com o professor mais lindo de todos os tempos aqui, o professor Wesley Santos. E o nosso conteúdo é o quê? É aqui, meninos, ó, a principal pergunta que fica na cabecinha de vocês. O que geralmente as bancas cobram? Quem nunca se perguntou isso? Por que a banca cobra isso? O que a banca cobra? E tá aqui para vocês. O que a banca cobra é o que tá aqui, ó, entre parênteses para vocês. O que tá aqui, ó? O que a banca cobra da gente? Ela quer que você saiba a realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política, econômica. De onde, professor? Do nosso querido Distrito Federal. Então, aqui é que você saiba tudo isso relacionado ao Distrito Federal e também aqui a nossa região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal, como vocês popularmente conhecem como RID. Então ele quer que você saiba tudo isso relacionado à realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política, econômica ao Distrito Federal, mas que você também saiba isso relacionado à região integrada de desenvolvimento econômico do Distrito Federal. E aí, é muito simples. Vem com o tio Wesley aqui, ó. É muito simples. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Você tem que saber tudo que cai ali, tá? Mas aí é a forma que você estudar o seguinte. Professor, como eu vou estudar isso? Como eu vou me preparar para isso? Como eu vou fazer isso de forma efetiva? Muito simples. Para isso, o tio Wesley criou uma cronologia histórica para você aí. Se você estudar dentro dessa cronologia histórica, você vai perceber que você vai conseguir assimilar com muita mais facilidade o seu conteúdo e você vai conseguir matar as suas questões na hora da prova. Perde aquele medo, esquece aquele medo que você tinha das aulas de História e Geografia lá do ensino fundamental, do ensino médio e vem para um contexto diferente. Aqui a História e Geografia ela é descomplicada, é uma forma divertida de você estudar, aprender e conseguir atingir o seu objetivo. Para isso, vem na tela aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Então olha o que o tio Wesley falou aqui, ó. Então vamos criar uma cronologia para estudar? Isso aí, nós vamos criar uma cronologia para estudar. E vocês vão perceber o seguinte, com a nossa cronologia vai ficar muito mais fácil de você conhecer e entender o que cai dentro do nosso contexto aqui. Por quê? O tio Wesley dividiu aqui, ó, novamente aqui, em 7 pontos. Isso aí, dividimos em 7 pontos diferentes. Onde a gente tem aqui, ó, em primeiro, o contexto histórico para a construção da capital. Então a gente tem que ter um contexto histórico para a construção da capital. É o que o tio Wesley chama aqui, ó, de pré-construção. Beleza? A pré-construção de Brasília. Deixa eu apagar isso aqui. Ficou feio, então vamos apagar isso aqui. Vamos fazer de novo para ficar bonitinho e vocês ficarem na cabecinha de vocês. Beleza? Então vamos escrever de novo aqui. Então isso aqui eu chamo de pré-construção. Não tem como a letra ficar bonita, tá, meninos? De Brasília. Como assim, professor? Pré-construção de Brasília. Vem comigo aqui. Meninos, bem simples. A gente tem um período histórico anterior à construção da capital. Isso aí, nós temos um período histórico anterior à construção da capital. E esse período histórico é um período histórico muito importante, onde a maioria dos alunos acaba se perdendo porque ele não conhece esse contexto anterior à construção da capital. Então a gente vai começar o nosso estudo com a pré-construção então da capital, período antes da construção ali, anterior a 1956, que vai nos remeter lá ao ano de 1751, que vocês vão ver daqui a pouco dentro do nosso curso. Então a gente vai dividir isso por etapas. Então vem na tela com o tio Wesley aqui, ó.
Para você perceber que, depois do nosso contexto histórico para a construção da capital, a gente vai ter aqui efetivamente o que aqui agora, professor? A construção de Brasília. Então, o nosso segundo período histórico aqui vai falar sobre a construção de Brasília. Então, a gente vai trabalhar um período histórico que vai de 1956, beleza? A gente vai trabalhar um período histórico que vai de 1956 até a inauguração lá em 1960. Esse é o período da construção de Brasília. Com a construção de Brasília efetivada, meus meninos, a gente vai chegar aqui no nosso terceiro período histórico, que é o quê? A formação política e administrativa de Brasília. Então a gente vai chegar aqui no período que envolve ali, relacionado à nossa construção da capital, mas na forma política administrativa, como vai se dar o surgimento das regiões administrativas, a formação administrativa e política do Distrito Federal. Então essa parte ali entra nesse contexto da formação política administrativa de Brasília. Nosso quarto ponto, o entorno do Distrito Federal e a RID. Isso aí. Aí entra aqui o contexto que vocês costumam ver aí que a galera fala. Então entra aqui, agora sim, entra a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal em torno à nossa RID DF, beleza? Depois disso aqui, a gente vai falar sobre um ponto que não é muito abordado aqui, mas a galera tem que saber que é relacionado ao quê? A chamada área metropolitana de Brasília. O que envolve o Distrito Federal e os 12 municípios que estão aqui no seu entorno imediato. Então, é uma questão bem interessante que a galera não costuma saber muito, mas é importante a gente falar sobre isso porque cai em prova. Depois a gente chega aqui nos nossos aspectos físicos do Distrito Federal. É a parte que fala sobre a geografia do Distrito Federal. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre o contexto geográfico do Distrito Federal. Então, aqui a gente vai falar sobre a geografia. A gente fala sobre a geografia do Distrito Federal. E, por último, a gente chega aqui no nosso aspectos econômicos do Distrito Federal e de onde? Da RID. A gente vai abordar, então, o aspecto geográfico, tanto dentro do contexto do Distrito Federal, como dentro do contexto, então a gente trabalha no contexto do Distrito Federal e nós também trabalhamos aqui dentro do contexto da nossa região integrada de desenvolvimento econômico, a nossa RID. Então, vem contigo essa daqui, ó. Se você entendeu isso aqui, é meio passo andado para você conseguir atingir o seu objetivo. Porque você tem agora toda a cronologia do que você vai estudar e como você vai estudar isso. Então a gente vai seguir um padrão cronológico que vai facilitar a sua compreensão acerca de todos os aspectos históricos envolvidos dentro desse processo. Você gostou? Então vem para cá que a gente vai dar início aqui à primeira contextualização relacionada a isso. E ela diz o seguinte, ó, vem para a tela com o tio Wesley, ó. Contexto histórico para a construção de Brasília. Então existe todo um contexto para a gente chegar lá dentro daquela parte histórica relacionada à pré-construção de Brasília. Ela diz o seguinte, ó, localizada onde? No Planalto Central Brasileiro. Então aqui localizado no Planalto Central Brasileiro. Então a gente vai colocar aqui, ó, nós estamos aqui no Planalto Central Brasileiro, está aqui, meninos, Brasília. Isso aí. Brasília que é o que, meninos? A capital federal. Isso aí. Então Brasília é considerada, o que, professor? Internacionalmente um dos grandes monumentos arquitetônicos. Vou até frisar isso aqui com uma corzinha de marca-texto diferente, porque é interessante que vocês saibam, então, aqui, Brasília é reconhecida internacionalmente pelos seus grandes monumentos, o quê? Arquitetônicos. E sempre quando a gente for falar de envolvimentos arquitetônicos aqui, a gente vai lembrar da figura do nosso querido Oscar Niemeyer, beleza? Vamos lembrar aqui do Oscar Niemeyer, que é o nosso responsável aqui pelos prédios, aqui os monumentos arquitetônicos do Distrito Federal. E é um dos mais ousados projetos urbanísticos do mundo. Daí, para ele ser um dos principais projetos urbanísticos do mundo, eu quero que vocês entendam que, por conta disso, ele vai ser tombado lá pelo que, meninos? Ele vai ser tombado pela nossa querida Unesco. Isso aí. Então, por ser um dos principais projetos urbanísticos do mundo, ela vai acabar sendo tombada aqui pela nossa querida Unesco. Beleza? Então ela é tombada lá pela Unesco lá no ano de 1987. Você vai ver isso mais à frente dentro do nosso curso. Então é sabido que a sua construção foi realizada durante o governo de quem, meninos? Durante o governo do nosso querido Juscelino Kubitschek, o presidente Sorriso. Isso aí. Então o governo de Kubitschek durou de 56 até o ano de 1961, tendo sido resultado de um planejamento conjunto entre quem, meus meninos? Entre dois dos nossos principais personagens históricos aqui. Estamos falando de quem? De Oscar Niemeyer e do urbanista Lúcio Costa. Então estamos falando do arquiteto Oscar Niemeyer e do nosso querido urbanista Lúcio Costa. Entretanto, o que se explora pouco é a trajetória da ideia da transferência capital para o centro do país.
E é nesse ponto que eu quero falar com vocês. É esse ponto que eu quero que vocês entendam. E é essa a nossa primeira trajetória aqui. É a trajetória da ideia da transferência da capital brasileira para o centro do país. Porque, olha só, ela continua, ó. Porque a posição da capital hoje, incontestável, vem continuar isso aqui, ó. Hoje a posição da capital aqui no Planalto Central é incontestável. Mas vocês vão perceber que ao longo do período histórico, várias pessoas vão contestar, querer trazer essa capital aqui para o Planalto Central, porque era muito mais vantajoso permanecer com a capital lá na região litorânea, seja na primeira capital, Salvador, ou seja na segunda capital, lá no Rio de Janeiro. Por quê? Vem para a tela comigo aqui, ó. Porque já foi motivo de muito debate. Então essa transferência da capital, ela foi motivo de muito, meninos, mas muito debate entre os que defendiam a sua manutenção aonde? Aqueles que defendiam a sua manutenção lá no litoral, então tinha a galera que defendia a sua manutenção lá no litoral, e os que defendiam sua transferência para onde? Para aqui, para o interior. Então tal debate se arrastou por mais de quê? Por mais de 2 séculos. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, vem comigo aqui. Eu quero que vocês entendam o seguinte, então durante mais de 200 anos a gente vai ter essa questão desse debate relacionada a transfere, não transfere, permanece aqui, não, manda lá para a região central. Então esse período histórico vai ser longínquo, então a gente vai ter um grande período histórico relacionado à transferência ou não da capital lá do litoral aqui para a região central do país. Então, vamos entender como é que se deu esse processo? Muito simples, como é que se deu esse processo? Vem para a tela com o tio Wesley, olha aí, ó. Então vamos entender como é que se deu esse processo. Isso aqui, meus meninos, é extremamente importante que vocês entendam como é que vai se dar esse contexto, como é que vai dar relacionado a isso aqui. Porque, ó, a transferência da capital para o litoral, do litoral para o interior do Brasil, está presente praticamente desde o início. Então, desde o início da colonização, já se tinha algum pensamento relacionado a isso. Não só para resguardar, então vamos lá, por motivo de segurança, o poder de uma invasão, como para levar o que, meninos? O desenvolvimento. Então, olha só, vem comigo aqui. Historicamente, a nossa capital ela foi colonizada onde? O Brasil, a nossa capital. O Brasil foi colonizado aonde? No seu litoral. O Brasil foi colonizado no seu litoral. Então, a população brasileira, em sua grande maioria, vive nas regiões litorâneas. Então, quando a gente fala sobre trazer essa população e interiorizar, é você explorar ainda mais o território brasileiro. O território brasileiro até então era pouco explorado. Então, tinha essa dinâmica dentro do contexto de discussão, beleza? Então, vem para a tela aqui, ó. Então, eles queriam desenvolver outras regiões do país. Então a ideia aqui era desenvolver outras regiões do país. Por isso, é atribuída, e eu vou colocar aqui de vermelhozinho para vocês ficarem na cabecinha de vocês, porque aqui, ó, é atribuída aqui, meninos, ao Marquês de Pombal. Então a gente vai ver isso daqui a pouco no nosso segundo tópico, a ideia mais antiga que se conhece de fazer o que, meninos? De transferir a sua capital para onde? Para o interior. Então a ideia mais antiga que vai ter sobre falar de transferir a capital vai nos remeter à figura então do nosso querido Marquês de Pombal. Mas, olha só para vocês, mas outras vozes se elevaram e alguns fatos ocorreram em favor da interiorização. Então, além do nosso querido Marquês de Pombal, nós vamos ter outros personagens históricos aqui extremamente importantes. E 3 deles aqui vão ser fundamentais para a gente entender todo esse contexto de transferência da capital. Estamos falando de quem? José Joaquim da Silva Xavier, o nosso querido Tiradentes, beleza? O jornalista Hipólito José da Costa e o patriarca da Constituição, José Bonifácio de Andrade e Silva. Então esses 3 personagens aqui, eles são extremamente importantes para que a gente entenda todo o contexto relacionado a querer fazer o quê? A interiorização da nossa capital, meus meninos. Então, olha aqui, volta comigo na tela. Então, é isso que você precisa entender e compreender relacionada ao processo de estudo do conteúdo de realidade histórica e geográfica do Distrito Federal e da RID. Se você pegou, que tem 7 pontos para você estudar, e você está nessa cronologia, e você entender a importância de se transferir a capital e os seus personagens históricos, você já está um passo à frente dos seus concorrentes. Tá bom, meus meninos? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Pega a dica, big beijo. Tchau, tchau.